7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito boa noite, Araxá. Vamos trazer, sem dúvida, matéria em destaque hoje, desse giro de notícias, desse 21 de março de 2020, ao vivo, 21 horas 44 minutos, sem dúvida. Coronavírus é destaque agora no giro esportivo, no giro de notícias, e vamos falar, sem dúvida, da coletiva de imprensa hoje com o prefeito Aracelino de Paula e o comitê gestor, né, que gere todas as ações, e vamos ver as determinações, tudo que aconteceu hoje na Prefeitura Municipal de Araxá. Confirma até tvaraxá.com.br, o canal da notícia na cidade, em Minas e no Brasil, através da internet. Boa noite. Nós temos que ser radical nesse momento, é importante a compreensão de todos, mas a partir de segunda-feira nós decidimos que fecharemos todo o comércio da cidade de Araxá. Deixaremos apenas os serviços essenciais, como supermercado, farmácia, posto de gasolina, gás, né? E o serviço de alimentação delivery. Tá? Então é importante esse momento para fecharmos. Não sabemos, é por prazo indeterminado, e isso semanalmente nós vamos atualizando, né? De acordo com cada avaliação, com cada andamento, né, da situação. Diante das preocupações também são com os moradores de rua em Araxá, também serão realizadas ações nesse sentido? Já estão sendo monitorados, já estão sendo recolhidos, e isso já tem alguns dias. Hoje nós tivemos notícias de recolhimento de alguns, então nós estamos aí atentos a todos esses detalhes aí na cidade. Diane, como é que vai ser a questão de fiscalizar esses comércios fechados? Vai existir algum tipo de fiscalização? Como é que vai ser isso? Nesse primeiro momento nós vamos estar aí com a Astran e toda a equipe da polícia, bombeiro, nós vamos ter uma equipe grande aí dando apoio, nós vamos passar fiscalizando e conscientizando a população da importância desse momento de estarmos fechando. Os setores públicos, prefeitura, outros pontos públicos, escolas já estão fechados, né? A orientação já é essa também. Já é essa também. E aqui no gabinete, as secretarias municipais, como é que vai ser o atendimento? Nós estaremos aí reduzindo, nós não podemos fechar tudo porque a saúde não pode parar. Então nós estaremos aí reduzindo carga horária aos funcionários, mas continuamos aí trabalhando. Diane, sobre a questão dos testes aí, como que está sendo feito em Araxá? Araxá tem os kits para poder estar fazendo esses testes? Como que está? Eu vou pedir a doutora Jaqueline, que é infectologista, nosso apoio, para falar um pouquinho desses kits para nós. Na realidade, existe uma determinação do próprio Ministério, que cada dia ele está mudando isso, né, conforme o cenário que está existindo. Então, por exemplo, se pensava, se vamos fazer em todo mundo, só que os kits não estão conseguindo ter para todo mundo, para colher todos os usuários. Então, está se priorizando os atendimentos daqueles pacientes graves. Claro que, por exemplo, a própria Anvisa, essa semana, liberou uns kits de teste rápido para se fazer. Só que isso foi liberação agora, esse material vem de fora, tem que ser liberado para o corpo, mas com certeza eu acredito que o próprio governo vai agilizar isso como ele agilizou até a aprovação do teste, né? Então, assim, a gente, no momento,
está sendo feita uma avaliação pelo próprio Estado para a gente de quem a gente vai colher. E quem eles falam que é para colher, a gente está colhendo, a gente tem material para colher. Eles disponibilizam isso para a gente. No caso das pessoas que estão sendo liberadas sem realizar o teste, como é que está sendo esse acompanhamento dessas Então, pessoas? as pessoas elas estão sendo liberadas para fazer os testes porque elas são pacientes que não são pacientes de risco, não são pacientes graves, né? Mas elas estão sendo monitoradas pela equipe da saúde mesmo e elas são orientadas. Que, tá, por exemplo, até esse monitoramento vai ser orientado. Ó, você é o caso que precisa voltar ao hospital, ou elas mesmas, a gente já faz uma orientação toda daqueles casos graves que precisam voltar ao hospital. Quanto à questão do sistema respiratório, Diane, temos kits em Araxá, a questão para estar acompanhando essas pessoas aí no UTI e tudo mais? Nós estamos no momento com 17 leitos do serviço público de UTI e estamos com uns 15 nos suplementar. Mas nós já desenhamos aí um cenário, de acordo com a evolução, nós vamos aí ampliando esses leitos. Podemos chegar no último estágio até em 100 leitos de UTI. Para isso nós estamos adquirindo, além de equipamentos, insumos, né? E deixando claro que nós fizemos um desenho de rede e no primeiro momento a Santa Casa vai ser nossa referência para o coronavírus, tá? E todos os outros atendimentos clínicos nós estamos levando para a Casa do Caminho para a questão de organização. Tá? Como que o comitê define, Diane, a circulação do transporte coletivo na cidade? Nós não podemos cancelar, né? Então ele está já com toda a higienização, capacitação deles, eu presenciei, eles me explicaram como está sendo feito e foi reduzido apenas em horários que não estão tendo movimento mesmo, né? Já que nós estamos orientando e pedindo à população para ficar em casa, então está tendo esse acompanhamento. Prefeitura, sempre uma das preocupações do trabalhador é a questão das contas. A Prefeitura já estuda algo em relação ao IPTU? Não, na verdade, eles têm um prazo bastante cômodo para acertar. A Prefeitura não vai realmente punir ninguém porque atrasa nesse equiparamento. Quanto a isso, o trabalhador pode ficar tranquilo. Os bancos também continuam abertos normalmente. Falando desses casos suspeitos, a gente recebeu um boletim novo hoje pela manhã, né, de mais 2 casos em investigação suspeitos. Que casos são esses? Como é que em que pé estão essas investigações? Então, nós temos hoje em Araxá 4 casos suspeitos, tá? Todos estão em casa, passam bem, estão monitorados, viu? E isso diariamente vai ter alteração. Esses 4 casos incluem as 2 moças do shopping? Inclui 4 pessoas, não sei te falar se... O maior questionamento nas redes sociais são essas 2 moças que gravaram vídeos. Mas é importante a gente não ficar divulgando quem são as pessoas. Elas mesmas fizeram isso? Pois é, mas, né? Aí cada um no seu direito, né? Mas é uma proteção que nós identificamos ser essencial nesse momento, até por discriminação, né? Então, assim, nós decidimos não estar divulgando quais são as pessoas. Diane, o ministro da Saúde, Mandetta, disse numa coletiva que não que os números não sejam reais, mas ele acredita que no Brasil os números são maiores do que estão sendo divulgados nesse momento. Você acredita que Araxá também, a gente tem esses casos suspeitos, mas o número pode ser maior? Eu acredito, por enquanto, né, a gente estava tendo aí um controle de onde estão vindo essas suspeitas, né? Agora nós já recebemos a informação do Ministério da Saúde que hoje no Brasil já se tornou comunitário. Ou seja, nós não temos controle onde ele está, né? Então, nós estamos até comentando ali agora no comitê que nós vamos mudar esses números. Agora, todo mundo que tenha o sintoma de febre, garganta inflamada, coriza, ele passa a ser um suspeito, né? E não significa que ele está com vírus, mas os nossos números agora, eles vão subir, né? Vai assustar um pouquinho a população, mas no momento não conseguimos fazer exame em todo mundo, estamos providenciando isso, como a doutora Jaqueline falou, mas só que a partir de agora esse índice vai subir, não serão somente os casos mais graves, né? Agora, os exames,
nesse momento, serão realizados só nas pessoas que estarão já com suspeita bem definida. Eu também estou sendo muito questionado nas redes sociais sobre 2 casos suspeitos que estariam, no caso, no Hospital Dom Bosco. O comitê tem conhecimento? Isso é verdade? É fake? Olha, todo caso suspeito, ele tem que passar para avaliação da equipe e pelo serviço de epidemiologia. Então, assim, nós somos transparentes, nós não estamos escondendo caso algum, não existe esses 2 casos no Hospital Dom Bosco. Todos a gente tem por obrigação de registrá-los, em 24 horas tem que fazer esse registro dos casos. Então, não existe isso. Prefeito, há possibilidade do fechamento das entradas da cidade, alguma coisa relacionada ao trânsito, nossas entradas, alguma coisa assim, nesse sentido? Naquilo que realmente for de interesse da cidade, para combater o mal, nós iremos fazer. Existe polêmica, né, a respeito da capacidade da autoridade do município e do próprio Estado, né, em tolher o trânsito, mas disciplinar o trânsito. Nós vamos, dentro da cidade, nós vamos, aliás, é uma luta antiga nossa, nós vamos proibir realmente os excessos dentro daquilo que é realmente direito e autonomia do município. E estamos estudando, até porque surgiram casos ontem e hoje que governadores do estado estariam bloqueando os acessos do país, né? O que de resto é função do próprio governo federal. Então são situações que devem ser estudadas uma a uma. A questão da merenda escolar para algumas crianças carentes em Araxá, a prefeitura tem alguma situação nessa? Todos nós sabemos que algumas crianças vão para a escola e acabam ali fazendo o alimento na própria escola. A prefeitura tem algum trabalho relacionado a isso, prefeito? Todo o trabalho, tem toda, digamos, a certeza de poder fornecer essa alimentação às crianças. Há inclusive um excesso, porque nós sempre compramos alimentação em excesso, que foram até doadas para outras entidades para que elas não tivessem um perecimento precoce, mas as escolas não terão esse problema. O que nós estamos estudando nesse momento é como entregar a alimentação à criança, se a criança vai buscar ou se a prefeitura entrega em casa, para que não haja esse transtorno também. Mas todas as crianças serão alimentadas. Diane, já houve a determinação, né, da suspensão dos serviços prestados do Feirão do Povo. Em relação à Feira Livre, que é realizada nos outros dias da semana, há também uma definição nesse sentido? Nós estamos paralisando a cidade. Então, por isso, só os serviços essenciais. Senão, fica incoerente, né? Importante nesse momento, gente, é a reclusão mesmo, é ficar dentro de casa com o mínimo de pessoas possível. E a orientação também que segue do Ministério da Saúde em relação às empresas privadas, aquelas que podem oferecer o serviço como nós, enfim, a situação hoje é realmente de ter menos aglomeração de pessoas possível. Isso, no momento, né, somente alimentação aí, nós vamos estar liberando e vamos ver o cenário, como ele vai ser dentro de uma semana, é tudo novo, nós não temos grandes estatísticas, então nós vamos acompanhando aí dia a dia. Aproveitar a presença do Dr. Alonso, agradecer também pela oportunidade. A orientação que a gente pode passar nesse momento para as pessoas se cuidarem desse vírus, Dr. Alonso? Sim, sem dúvida alguma. Fique em casa, esse é o principal. Evite contato, evite aglomeração, fique em casa. Dr. Alonso, a higienização com o álcool em gel, ele suspende aí a pessoa, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão? O ideal é lavar a mão com água e sabão. Se não for possível, dispõe-se do álcool gel. Jane, a rodoviária de Araxá, alguma medida para terminar a rodoviária? No momento nós estamos estudando aí, porque isso interfere em fechar as barreiras, né? Ele entra aí no direito de ir e vir. Então é uma situação que nós estamos aí analisando. Tá? Ontem, pelo decreto do governador Romeu, parece que ele suspende essas viagens intermunicipais, mas pelo menos interestaduais também. Interestaduais também. Prefeito, qual que é o sentimento do chefe do Poder Executivo num clamor difícil como esse? Qual que é o sentimento do senhor, que é o chefe do Poder Executivo da cidade de Araxá? O sentimento do senhor humanitário, igual o senhor é, uma pessoa humana? Solidariedade de entender que realmente isso é uma função nossa, né?
E a equipe nossa realmente, Araxá, está assim, muito mobilizada para combater esse mal. Eu acho que quando a vontade parte do poder público, a cidade acompanha. A declaração do Dr. Alonso é aquela que está sendo dada no Brasil inteiro. Qual que é a grande contribuição que a Araxá pode dar? Cada cidadão permaneça em casa, fique em casa, não é férias não. É uma participação, é uma ajuda grandiosa que nós pedimos nesse momento. Permaneçam em casa, porque o resto a prefeitura está fazendo, o resto nós estamos trabalhando. Nós vamos procurar dar uma assistência completa a toda a população. E da mesma forma que nós estamos dispostos, nós pedimos essa participação. Parece simples, mas permaneçam em casa. Importante, né, prefeito, ressaltar que hoje os supermercados estavam superlotados, né? Então, isso já tinha sido uma recomendação anterior, né, do comitê. Então, amanhã, a Vigilância Sanitária, junto com a Astram, vai estar visitando novamente os supermercados e durante a semana, todos esses serviços essenciais, dando orientações de como proceder. Né? Tem que ter um controle de pessoas trabalhando, tem que ter higienização, tem que ter o controle de pessoas também ali. E eu acredito, gente, que não tem essa necessidade da gente ficar, né, comprando e fazendo depósito em casa. Né? Importante a coerência nesse momento. E principalmente, né, Diane, como nós recebemos relatos na última sexta-feira de pessoas se utilizando, levando pessoas idosas para ter preferência para passar pelos caixas. Né? Acontece de tudo, né? Então, assim, nós vamos estar aí orientando e nesse segundo momento fiscalizando. Jane, doutora Jaqueline, a questão dos testes, qual que é o período que a pessoa, hoje a gente consegue ter para diagnosticar aí o negativo ou positivo aí da suspeita? O Estado, né, está colocando isso como 7 dias no mínimo. Só que se você tiver um boom de exames lá, claro que isso vai aumentar o tempo, que eles não vão conseguir fazer. Mas está existindo em todo o Brasil uma cooperação das universidades, de tudo, para fazer o exame, para não ficar centralizado. O que no momento está se acontecendo é que são os laboratórios do Estado, no nosso caso aqui a FUNED, que estão fazendo esses exames, tá? Até os próprios, colocando até os próprios laboratórios particulares, eles não estão oferecendo para a gente também exames para a gente fazer para os pacientes. Eles estão colocando, os meus exames vão ser só para aqueles lugares ligados a hospitais para que possa fazer o exame, tá? Então eu queria colocar uma coisa, tá? Que essa doença, por que a gente quer que as pessoas fiquem em casa? A gente quer que ela fique em casa porque ela é uma doença nova, primeiramente, que o nosso sistema imune não está acostumado. Então, muitos de nós podemos pegar essa doença e aí a gente vai disseminar para as outras pessoas. E aí o problema é que algumas vão evoluir graves, que é uma porcentagem pequena, e algumas vão morrer. Então, quando a gente fala, olha, o exame não está se fazendo para as pessoas que estão hospitalizadas. Não quer dizer que a pessoa que foi liberada, ela foi deixada ao léu. O que acontece é que a gente tem que pensar na doença. E aí a gente pensando na doença, a gente vai fazer o tratamento adequado. E nesse caso é fazer o tratamento adequado, os casos graves ficarem em casa, serem monitorados, né? E assim, falar assim, olha, o exame é essencial, você está me deixando ao léu. Não, o importante é a saúde, a gente pensar naquilo. Se é uma doença que ainda não tem tratamento, então o que eu posso fazer com a doença? Eu não vou querer transmitir para os outros. Então, se eu tenho uma suspeita, eu fico em casa, quieto, me trato, me cuido, observo o que eu estou sentindo, vou para o hospital se eu estiver grave, porque aí, né, para os pacientes graves, porque é importante saber, porque uma pneumonia, ela pode ser bacteriana, ela pode ser viral, então aí a gente vai saber tratar da melhor maneira possível, né, seguir o melhor processo. Então é por isso
que assim, não é para ficar, olha, eu tô deixada ao léu porque eu não fiz o exame. Não, você precisa ter saúde. E tem que ter saúde para você e para as pessoas que estão ao redor. As pessoas que são, não tem gente que a gente preza demais. Então, gente que a gente preza demais, a gente tem que cuidar. E a gente pode cuidar não transmitindo a doença. Doutora, dentro desse cenário que a senhora disse, quem pegou a primeira vez, se curou, pode pegar novamente? É uma doença extremamente nova. Então, essas coisas a gente não tem resposta ainda. A gente não tem, a gente está sendo um monte, não temos vacina ainda, mas o povo tá pegando para, né? A gente conseguiu identificar o vírus. Aí agora a gente vai para a fase de tratar e de descobrir tratamento e vacina. Então tem um monte de trabalhos falando para a gente fazer, alguns remédios estão sendo testados, né? Mas nem tem, os trabalhos que tem de algumas medicações são muito pequenos, com poucos pacientes. Então nem isso a gente pode afirmar com certeza que isso vai ser bom para os pacientes ainda. Tá? Diane, uma preocupação, por exemplo, as pessoas que estão chegando de Araxá, às vezes até do exterior, um dos casos suspeitos foi divulgado, a pessoa estava inclusive em um cruzeiro internacional, e não sei se confirma, circulou-se que havia outras pessoas também de Araxá nesse cruzeiro. Como ter esse tipo de controle? Eu acho difícil, mas há algum tipo de contato em que as pessoas, não denunciar, mas pelo menos citar ao comitê que olha, essa pessoa vem de fora, essa pessoa vem do exterior para a cidade de Araxá, apesar que agora com determinações de não chegar em Araxá de viagem interestadual, eu tenho a impressão que deve diminuir. O que nós aconselhamos as pessoas que chegam em Araxá de fora é que fiquem em suas casas, na quarentena, antes de ter contato com qualquer outra pessoa. É o primeiro ponto, né? E no segundo momento, pode estar ligando, nós estamos aí com 11 números à disposição da população para tirar dúvidas, né? Então pode estar nos informando que nós vamos ligar e orientar essas pessoas. Mais duas perguntas, Diane. A primeira, dessa última reunião agora do comitê, Diane, o que ficou definido definitivamente agora para a próxima segunda-feira, próxima semana? Eu finalizo aqui as minhas perguntas. Fechar todo comércio, indústria, nós vamos parar da cidade, deixando apenas os serviços essenciais, né? Nós falamos supermercado, açougue, postos de gasolina, o gás porque é delivery, alimentações delivery também, desde que tenham poucas pessoas trabalhando, diminuir esse ritmo, né? E transporte coletivo. Como vai ficar? E bancos, Vários restaurantes, lanchonetes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que representam aqui como porta-voz dessa luta nossa contra o vírus. Agradecendo a imprensa, eu gostaria de agradecer aqui toda essa equipe que está trabalhando conosco e fazer um esclarecimento. Talvez por desconhecimento, algumas pessoas perguntavam se nós não íamos trabalhar no combate a esse vírus. Eu gostaria de colocar para a população araxaense, para todos que participam dessa conversa nossa, que nós nos antecipamos. Quando o Brasil acordou para a existência desse vírus, nós já estávamos trabalhando, nós já estávamos tomando as providências. E quando eu consultei a Diane, com o doutor Carlos, o doutor Alonso, enfim, toda a equipe médica nossa, eles já estavam a postos. O projeto já estava pronto. Então, na verdade, nós estamos aplicando aquilo que eles prepararam e, coincidentemente, aquilo que o ministro da Saúde, aquilo que o governo federal, aquilo que o governo do Estado está propondo nesse momento. Eu digo isso para tranquilizar também a população de Araxá. Nunca houve, em só momento, qualquer discrepância, qualquer descuido no nosso setor de saúde. Talvez por isso os nossos índices nesse início seja bastante pequeno, o que não quer dizer que ele não vá crescer. A Diane disse bem, a doutora Jaqueline disse bem, nós estamos numa curva ascendente. Nós vamos ter casos graves, por isso nós estamos nos preparando agora. Nós vamos enfrentar um inimigo que nós não conhecemos,
Nós sabemos que ele é mortal, mas nós não conhecemos. E para combater, então é necessário que a população esteja do nosso lado. O que nós estamos pedindo nesse momento? Permaneçam em casa, permaneçam e nos dê condições de trabalhar. Isso é que nós vamos fazer, isso é que nós estamos fazendo. É por isso que eu queria agradecer a imprensa para levar o conhecimento de cada araxaense essa afirmação nossa, de levar aos nossos profissionais da saúde, aos profissionais da segurança, enfim, toda a equipe de araxaenses que se soma nesse momento para dizer que Araxá vai combater e vencer o vírus. Pedro Araxá, ao vivo, direto do sede do Poder Executivo JK, repórter RJ.